Boa noite, um prazer estar aqui novamente com você aqui no meu Instagram, falando de um assunto bem interessante. Eu sou importante para você? Então esse é o tema do nosso momento de hoje e eu vou contar um pouco, o porquê desse momento, desse tema. Eu acho bem interessante. Hoje é um dia especial. Eu vou mandar aqui os aviãozinhos para a turma e mandando aqui para a turma toda. Aqui mandando como de costume. Se você não assistir agora ao vivo, você vai assistir gravado e será ainda assim um prazer ter você aqui estar aqui na sua companhia também no gravado, né? O benefício da tecnologia, né? Então é bem interessante poder fazer chegar tanto a quem assiste ao vivo quanto também quem pode ver depois. Então ao longo desses dias eu venho fazendo um material todo voltado a essa parte das lembranças, a essa parte dos significados importantes das memórias. Deixa eu desligar aqui esse ventilador. Então, agora que a Anne entrou, seja bem-vinda, Anne Torres, só pedindo a confirmação do meu áudio. Tá tudo direitinho, tá me ouvindo bem. Então é um prazer ter você aqui, Anne, seja bem-vinda. Então esse conjunto de lives eu estou fazendo exatamente com uma história, tem um contexto todo envolvendo isso tudo que eu estou fazendo, né? Que é exatamente para falar dessa trajetória de vida, da formatação, digamos assim, da preparação para que eu formatasse uma família que eu tenho hoje. Então, hoje é um dia especial, por quê? Hoje é o aniversário de 84 anos do meu sogro. Então, 84 anos, e aqui em casa, como eu já comentei, né, nos momentos anteriores, já contei, né? E se quer saber um pouco mais, vai lá que tem uma série de lives contando, né, desde lembranças de criança, são muitas lives, mas deixa eu dizer os nomes. Lembrança de criança, casado aos 18 e pai aos 19, essa é a segunda live. Aí nós tivemos um encontro do grupo Filhos, Amor e Conexão. Nós nos encontramos pelo Zoom. E esse é um momento bem legal porque nós nos encontramos e você pode participar também, pode falar, contar as experiências, vai passar ali por um momento de reflexão, por um momento de consciência, que não é só uma conversa, a gente vai ali fazer uma preparação para trazer uma consciência para algo. Então é um encontro bem interessante. E nós tivemos a live chamada O Maior Desafio do Começo de Tudo, depois 200 dias longe de casa, depois o que foi que você deu para esse menino. Então, hoje, nosso momento hoje, eu vou falar, eu sou importante para você, é uma pergunta, né? Então, obrigado aí, pessoal de Angola, Elizabeth, seja bem-vinda. A Anne aí prestigiando também, já dando seu oi. Algumas pessoas entram, passam, saem, e assim mesmo. Então, dentro disso, é um momento bem legal estar falando dessa parte, dessa lembrança, dessa memória, como hoje é o aniversário do meu sogro. Eu resolvi, né, fazer algo que me trouxe muito à tona, exatamente essa lembrança de infância. Então essa importância que era dada, esse sentimento de pertencer à família, no momento que cada um completava anos, né? Então era o aniversário de cada um. E aí o que acontecia? Meu pai era muito criativo, né? E para registrar esse momento, ele fazia algo, né, bem interessante, né? Ele trazia ali um momento, uma surpresa, que no começo, eu já vou começar a contar, já deixa só o restante do pessoal vir chegando, algum aviãozinho que você quer enviar para alguém, por favor, manda, né? Se for depois, você vai ter esse material gravado. Então, é bem interessante o que eu vou contar aqui, porque ficou guardado na memória daqueles momentos de aniversário, né? Alguns deles, né, eram festas, alguns porque não se costumava fazer festa, muitas festas, né? Na minha infância nós tínhamos momentos que eram bem
né, comemorados em família. E aí, né, dentro disso, dentro já até começando, né, dentro dos aniversários, havia uma prática na família que era guardada, mas não se sabia em que momento ia acontecer. Então era uma surpresa já que não era surpresa. Mas como ia acontecer, em que momento ia acontecer, aí era que estava a grande questão. Então, né, e é muito bom ter pessoas aqui passando, mesmo que sejam assim de longo tempo, que sejam de pouco tempo, que sejam pessoas que eu conheci. Olha, Denise Holanda, bem-vinda, Denise, saudade de você, querida. E pessoas aqui, R. Lima, Estampari, olha aí, cliente que virou amigo e que está ainda aqui prestigiando o Rafão. Muito obrigado pela sua presença. Então, e aí, o que ficou dessas memórias e que eu estou hoje aqui para contar para vocês? No momento da surpresa, que era uma surpresa, né, no aniversário de cada um, e não se sabia a hora que ia acontecer, era o bolo com a vela acesa, a pessoa geralmente estava dormindo, e entrava todo mundo de uma vez, cantando, batendo palma, com a vela acesa, se tivesse presente, com um pacote do presente, e era surpresa para quem estava dormindo acordar com aquele parabéns. Então, era muito, né, ficou guardado de muitas vezes que aconteceram. Ora nós estávamos como aniversariantes, ora nós estávamos como fazendo a surpresa. Então, era bom das duas maneiras. Era bom participar sendo recebendo, e era bom participar organizando para acontecer. Então, algumas vezes era só minha mãe ou meu pai só nos acordava e falava, vamos que está na hora de fazer a surpresa. Mas outros momentos não, a gente até participava do preparo e tudo mais. E interessante é que o que ficou registrado nesses momentos que tinha essa surpresa. Então, o parabéns, o som, o cheiro da vela, né? Aquela surpresa, né? Então, haviam muitos elementos sensoriais no momento do registro dessa memória positiva. Então, olha que interessante. E com um significado muito forte de quê? De que ali, naquela data, a pessoa estava sendo homenageada. E olha quem entrou na live. A minha mãe acaba de entrar na live e ela vai poder confirmar algumas coisas aí e escrever que esses momentos realmente foram bem marcantes para mim. Então, e aí, falando dessa questão de ter, é o Rivaldo, de Santa Cruz do Capibaribe, olha aí que maravilha. Muito bem, muito obrigado, meu amigo, por me lembrar. R. Lima, eu falei, eu vou falar o nome errado, aí vai ficar feio, né? Ainda bem que você me disse. Obrigado, Rivaldo, bom te ver aqui. E aí, esse momento é bem interessante de comemoração, porque apesar de não ser uma grande festa naquele momento, poderia até que no dia nem ocorresse uma festa. Alguns momentos ocorreram sim. Mas se não ocorresse, já estava valendo o registro da família. Então, é muito bom ter esses momentos de se sentir parte. Então, o pertencimento de que as pessoas se mobilizaram para me trazer algo, para trazer algo para quem era o aniversariante, foi bem interessante, era bem interessante de ver. Né? E a importância, sentir importante, porque todo mundo se mobilizou para trazer algo num dia que é importante, que é o dia do meu nascimento, que foram os aniversários. E esse registro, quanto mais elementos sensoriais tinham, mais, obviamente, ficava registrado o significado daquilo. Então, estou contando para vocês aqui até um pressuposto de memória, né? A memória, o registro da memória, quanto mais elementos sensoriais existem, mais fica registrado aquele acontecimento, né? Então, e só contando aqui, ó, a Anne disse o seguinte: eu também amo comemorar aniversários, pois aproveito para mostrar o quanto as pessoas que amo são importantes para mim. Olha só que fala bonita, entendeu? É exatamente isso. É uma demonstração de importância da pessoa. Então, e se mobilizar para aquele momento fazia com que a pessoa se sentisse importante. E interessante que meu pai era
tão genial às vezes, que às vezes ele mudava, né? Então, para quê? Para a pessoa não saber quando ia acontecer, né? Então, dentro dessa mobilidade que ele tinha de mudar, né, da criatividade que ele tinha de mudar, era interessante porque a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. E algumas vezes ele fazia bem diferente. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? A Vitória disse que está sem som. Será que é só ela? Vocês também estão me ouvindo? A Angélica, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. A Vitória está dizendo que está sem som. Vocês estão me ouvindo direitinho? Se sim, me dá um sinal aí, por gentileza. Então, sim, então, Vitória, acho que é o seu áudio aí, a sua internet que está um pouquinho baixa. Então, gente, e trazendo esse entendimento, né, digamos assim, esse pressuposto de memória, entendendo que ali, mesmo que não houvesse a grande festa, ocorria o grande momento de reconhecimento que aquele dia é importante para toda a família, né? E como nós moramos sempre longe do núcleo de tias, de primos, então aquele núcleo familiar que era eu, meu pai, meu irmão e minha irmã e meus pais. Então sempre, por muito tempo, foi sempre esse núcleo e tinha, claro, os amigos, até nós nos casarmos e termos outros que também fizessem a composição desses momentos felizes. Então, e aí não importa a quantidade, e sim a qualidade do momento. Então, claro, a quantidade, você quer fazer aquele registro, quer fazer aquela, digamos assim, aquele momento maior, mais grandioso ainda, mas o que realmente fica é exatamente o quão é importante aquele que está recebendo, o quanto ele se sente importante, que sabe que é por ele aquele momento. Então, e se for uma festa grandiosa, não importa. Importa que a pessoa tem que se sentir importante, né? Os amiguinhos, exatamente, mãe. Olha aí, a minha mãe está na live, tá vendo? A minha mãe me acompanha. Obrigado, viu, mãe? Te amo. E então, depois, claro, os amiguinhos vinham, tinha sempre amiguinhos. Inclusive, a capa dessa live vai ser um momento do meu aniversário. Penso eu que é o aniversário de 5 anos. 5? Provavelmente de 5 anos. Onde eu tô com um chapéu de pirata. Um chapéu não, né? Uma bandana de pirata. E o meu bolo era um bolo de palhaço, assim, com um chapéu de palhaço bem grande em cima. Então, e como minha mãe falou, sempre os amiguinhos sempre participavam. É a melhor coisa, né, de morar em prédio é isso. Tinha um bocado de amigos e realmente sempre estavam presentes nesses momentos também, quando tinha festa, quando era possível acontecer. Mas e aí que é interessante, acontecendo ou não a festa, tinha esse sentimento de importância, entende? A festa era um a mais, era um plus, mas a grande surpresa com a família é o que tem assim mais guardado, até às vezes mais guardado do que a própria festa em si. Por quê? Porque ali eu me sentia realmente... Foi a minha mãe que fez, exatamente, mãe. É aquele que estava, a senhora vai ver quando tiver na capa aí, a senhora vai me lembrar se foi o de 5, eu acredito que seja o de 5 anos de idade, né, que é o de 1979. Foi de 79 porque foi no carnaval, na época do carnaval, inclusive foi até naquele mesmo ano que eu quase caí lá do penhasco do Cabo de São Agostinho, que eu contei lá no Lembranças de Criança, na primeira live. Exatamente, foi em 79. Então, diante disso, eu quero te dizer que não importa o tamanho do evento que você faça, se você não faz a pessoa se sentir importante naquele momento e fazer com que ela se sinta parte daquela família, somos os 5 anos, exatamente, mãe. Então, faça-se sentir parte daquela família, né? Daquele momento, daquele núcleo, né? Então, realmente, não faz sentido. Eu já vi, realmente, festas homéricas e a criança não aproveitando nada, verdadeiramente. Não tendo, assim, um envolvimento. Tem um sentido até para os pais. Às vezes é mais para eles, propriamente, se sentir, né, bem naquele momento e fazer aqueles registros e tudo mais, mas
o que mais me amarrava nesses momentos era exatamente de ter essa proximidade, de ter esse acolhimento de importância, né? Então, quer dizer, todo mundo ali voltado para mim naquele momento. Então, para mim e para cada um que estava acontecendo. Então, o que acontece? Dentro do que você vai convivendo com a família, e naquele momento era a minha maior referência, meus pais, meus irmãos, né? E essas referências tinham essa atenção a mim, e interessante, né? Eles tratavam cada um de sua maneira. E nem por isso, né? Assistia pica-pau, assistia desenho de quebra-quebra, desenho de pancadaria, né? E tô aqui, nem por isso eu saio fazendo isso na rua. Por quê? Porque a minha referência eram meus pais, eram meus irmãos, né? Então tinha essa questão desse exemplo. Olha aí, Rose, deixa eu dar aqui um oi para todo mundo. Rose, Gledson, Léa Souza, querida Léa Souza. Que maravilha, gente. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Geandra. Que turma legal. Que bom ter vocês aqui. Sérgio. Helena. Gente, é legal ter esses momentos assim, de poder falar um pouco da minha vida, dessas memórias. Mas o mais legal ainda é estar com vocês, olhando no olho de vocês, ouvindo a história de vocês, também numa conversa, numa preparação. Por isso que nós temos hoje a chamada Academia de Preparação para Pais, onde se iniciou num grupo despretensioso para a gente trocar ideia, mas isso foi crescendo, né, de uma maneira que tem o grupo. Nós já tivemos um encontro, nós vamos ter mais um encontro, vai ser sexta-feira, e nós vamos falar desses dois pontos: pertencimento e importância, né, porque eles fazem parte de um conjunto de memórias, através da metodologia, né, que nós temos do livro aqui, Educar Mais Dar Limites. Nós temos uma parte dele que fala dessas memórias fortalecedoras e curativas, que traz uma vivência, uma experiência para a criança, para o adolescente, de tal forma que desenvolve uma conexão muito maior com o positivo da família, com a autoestima. Então, é uma visão tremenda para o adulto aplicar na criança. Então, nessas conversas a gente vai falar o quê? Conversa do que o adulto pode fazer exatamente para se preparar emocionalmente, se preparar de forma intencional, trazer para uma vivência familiar estratégias de colocar na sua rotina, no seu dia a dia, na sua forma de comunicar. Então, especificamente, pertencimento e importância, que faz parte desse conjunto das 7 memórias curativas e fortalecedoras, nós vamos conversar sobre elas na sexta-feira, no Zoom, das 20h30, nós vamos começar às 20h30, e leva em torno de uma hora de partilha, de conversa. Vai ter uma ferramenta, preparei algo para que você também possa refletir ali no momento. Esses momentos são muito ricos, por quê? Porque ali também você vai ter pais responsáveis, pessoas que convivem também com crianças, com adolescentes, que vai poder fazer exatamente ter um pouco dessa reflexão para ver como pode agir de forma mais intencional para levar essa memória de pertencimento e importância para as crianças e adolescentes que estão aí à sua volta. Então, é um prazer enorme vir aqui falar com vocês nessas lives curtas de 20 minutinhos, porque o nosso bate-papo mesmo é nesse grupo. Aí, Rafão, como é que eu faço para entrar nesse grupo? Bom, tem um stories que eu coloquei aí antes, né, de vir para cá, que já tem o link do grupo. Então você pode ir nesse stories, clicar lá e você vai já cair nesse grupo chamado Filhos, Amor e Conexão. E já se preparando para sexta-feira estar junto com a gente nesse momento das 20h30, horário do Brasil, tá? Porque a gente tem o pessoal de Angola, o pessoal da Suíça que acompanha aí os mentorados também de longe, né? Tem gente com hora para cima, tem gente com hora para baixo, então tem gente com menos 5 horas, tem gente com mais 5 horas, então 10 horas de diferença. Então, fiquem atentos,
entre no grupo, eu acho que de lá vai acontecer exatamente muito mais envolvimento. E também para o dia 2 a gente tem algo interessantíssimo, aonde eu vou mergulhar nessas memórias, numa palestra chamada Família, Lugar de Boas Memórias, que vai ser no dia 2 de setembro. Mas amanhã a gente vai ter esse momentinho, esse momento de 1 hora, tá bom? Para a gente conversar a respeito desses duas memórias curativas e fortalecedoras, pertencimento e importância. Então, vai lá, tem na link da bio, também tem, caso você esteja assistindo gravado, depois não vai ter mais os stories que eu comentei aqui, e você vai poder, lá no link da bio, tem um Linktree, você clica nele, vai aparecer o primeiro lá, Filhos, Amor e Conexão, tá bom? Então, um grande prazer ter você aqui, te amo, mãe, beijão. Se eu tô aqui hoje falando de família, é porque vocês realmente me trouxeram essa grande referência, essa preparação para que eu realmente hoje vivesse essa família que eu vivo hoje, formatada aqui em 3 gerações, debaixo do mesmo teto e estendendo aí já ao longo do mundo todo aí, já se espalhou a família, os sobrinhos, né? Então, muito obrigado por você me ouvir nessa curta live. Então, Billy, Angélica, Lúcia, mãe, minha mãe Aparecida, Anne, muito obrigado por sua presença. E a gente fica por aqui. Vai ficar gravado, manda para as pessoas que precisam ouvir a respeito disso e convida elas para o grupo também, por que não? E lá no grupo vamos trocar essas ideias a respeito dessas 2 memórias. E eu tenho certeza que você não vai sair como você chegou. Não existe, é impossível uma inteligência individual ser maior do que uma inteligência coletiva, né? Como a gente vai viver ali, é um mastermind, digamos assim, de paz. Por isso que é uma academia de preparação para a paz. Preparação no sentido emocional, tá bom? Então, Kellen entrou, mas eu já tô acabando, Kellen. Beijão, ó, amanhã tem Desperte para a Vitória, hein? Tamo junto. Tchau, pessoal. Um grande abraço e entra no grupo lá, hein? Valeu!